Resultado longínquo, não para sua exclusiva vantagem, mas também para aquela do amigo que hospedava. Em outras palavras, ele podia ir embora deixando o defeito intacto, ao Deus dará, de modo que o amigo, quando chegasse, cansado do trabalho, encontrasse a bela surpresa de dever submeter-se à fadiga de consertar tudo, ou, por outro lado, aquela pessoa, em vez de não se importar com a sorte do amigo, podia fazer ele mesmo este trabalho, que o dever de piedade e, também, de gratidão lhe impunha, porque estava descansado e com tempo à disposição, portanto, pouco penoso. Essa escolha devia acontecer no momento em que, com o defeito, surgiu o problema de consertá-lo. Porém, tal decisão dependia de um fato precedente a ela, e seus efeitos levavam a desenvolvê-la em suas consequências. O fato precedente era a forma mental que aquela pessoa possuía, tal qual ela se tinha construído em seu passado, isto é, seu tipo de personalidade e qualidades relativas. Os efeitos eram consequência de seu comportamento dado por esta forma mental. Os dois caminhos andavam em duas direções levando a dois pontos diversos, que assinalavam o ponto de chegada em direção ao qual movia-se aquele desenvolvimento de forças. Nesta concatenação de fases no desenvolvimento do fenômeno, as primeiras causas ligavam-se aos últimos resultados. Que aconteceu então? Aquela pessoa, segundo a sua natureza egoísta, pensou somente em si mesmo e em sua própria vantagem imediata, não ter aborrecimentos, desinteressando-se das consequências. Assim a trajetória daquele indivíduo, naquele momento decisivo em que podia sofrer uma correção em vantagem própria, recebeu, pelo contrário, um novo impulso negativo, na trajetória em que se encontrava, e foi lançada avante. Desde então as consequências ao longo desta linha desenvolveram-se fatalmente. Se aquela pessoa tivesse sido de um outro tipo, ela teria consertado o defeito e o amigo não teria se assustado com tal hóspede. E tinha razão, porque este, vendo as coisas erradas, sem preocupar-se com elas, abandonou a casa e retornou, tranquilamente, à cidade, pensando somente em si mesmo. Alguns dias depois o amigo volta ao campo, encontra a casa vazia e com os utensílios de uso doméstico mais urgente não funcionando. Ele chegou com a família à tardinha, já anoitecendo, cansado do trabalho de toda a semana. Operários para consertar o defeito não havia aquela hora, com facilidade, era preciso procurá-los. Em vez de cear e repousar, era necessário meter-se a trabalhar, sozinho e naquelas condições. Pesa mais uma fadiga quando já se está cansado de uma outra tarefa. Havia ainda o temor de que houvesse despesas a serem feitas, atingindo assim novas preocupações naquele momento de dificuldades financeiras. Aquele era o presente que, por fazer da casa do amigo sua própria comodidade, a pessoa generosamente hospedada lhe havia deixado, sem nem ao menos pensar, depois de haver provocado aquele defeito, em fazer pelo menos uma tentativa de consertá-lo. Formou-se assim fatalmente no ânimo do amigo benfeitor, em relação a esta pessoa, a imagem de um indivíduo perigoso e, com isto, um impulso de legítima defesa, uma necessidade urgente de libertar-se dele. A ação não podia produzir senão uma reação do mesmo tipo. Os efeitos foram da mesma natureza das causas que os puseram em movimento. Isto significa que, se ela tivesse se comportado de maneira oposta, opostos teriam sido também os resultados. Assim ela foi rapidamente liquidada e perdeu a amizade e os descansos campestres, caindo sobre seus ombros todas as desvantagens. Se este homem tivesse sido diferente e tivesse escolhido a outra estrada, teria acontecido o contrário. Tudo em sua vantagem, a contração egocêntrica não se teria produzido na mente do benfeitor, se o beneficiado não tivesse provocado com uma correspondente contração egocêntrica em sua própria mente. Em vez de pensar somente em si mesmo, ele tivesse pensado também no seu amigo,
este teria de igual modo pensado nele, e não seria induzido a tornar-se egoísta. O impulso retornou assim intacto ao emitente. Isto é o que acontece tanto no bem como no mal. Assim cada um responde de modo próprio a um mesmo estímulo, e colhe as consequências de seu tipo de resposta. Se se atenta somente no fato, vê-se que não há proporções entre aquele incidente tão pouco importante e o efeito com o seu desfecho. Mas o que vale neste caso não é o fato em si mesmo, mas o mecanismo da lei que ele nos faz ver funcionar e como ela realiza também, nas coisas pequenas, os seus princípios, mostrando-nos assim a sua presença universal. O que levou ao rompimento entre os dois não foi o defeito, caso banal, comuníssimo na vida, mas foi o tipo de conduta com a qual aquela pessoa resolveu o problema que a vida lhe propunha. Ora, esse tipo de atitude, tão prejudicial para quem assim procede, foi justa naquele momento, porque era uma consequência do que aquele indivíduo fez no passado, construindo o seu próprio futuro. É necessário ter presente que a vida é uma escola na qual quem ignora a lei deve aprender, à sua custa, o seu funcionamento. Então a inocência do ignorante não é uma virtude, mas é um vazio a ser preenchido com experiência, até chegar ao conhecimento do que aprendeu e finalmente sabe. Ora, aquela pessoa era inocente e havia cometido aquele erro porque ignorava os efeitos que daí viriam, porque jamais os havia experimentado contra si mesmo. Portanto não era culpado, como não é a criança que ainda não sabe. Mas o não saber não significa que não deva aprender, o que se faz exatamente experimentando à custa própria. A aprendizagem, mesmo que seja forçosa e penosa, não é uma punição contra o aluno porque ele é ignorante, mas é uma fadiga necessária para sair de sua própria ignorância. Por isso a vida não nos poupa esta fadiga para ensinar-nos e faz-nos repetir quando tardamos a compreendê-la. É assim que a inocência é defeito do qual devemos nos corrigir, porque ela significa a ignorância do inexperiente, fato que implica em tantos erros e outras tantas dores corretoras e instrutivas. A ignorância tem seu lugar como qualidade do primitivo, enquanto que a evolução, quanto mais avança, tanto mais, por sua vez, exige conhecimento. A vida quer que construamos uma consciência. Quem não a possui avança por tentativas, experimentado nas zonas inexploradas os efeitos de seus erros, depois pagando por estes, e assim aprendendo a não mais cometê-los. Esta consciência adquire-se depois de termos recebido o golpe, que representa a lição que nos ensina a não mais repetir o erro. Neste campo moral, verifica-se aquilo que acontece pelas leis da matéria e da energia. Elas simplesmente funcionam para todos. A sua ignorância não altera o seu funcionamento. Se o indivíduo, porque não as conhece, erra, elas continuam a funcionar independentemente do que lhe acontece. Ele paga ao erro e assim aprende a mover-se a favor, e não contra aquelas leis. Se ele não sabe caminhar, elas não se modificam por isso, mas o deixarão cair muitas vezes, até que ele o aprenda sozinho. Neste caso, inocência significa somente ignorância e suas consequências. Assim se explica porque a nossa vida é uma série de provas. Isto é, porque ela é uma série de coisas a aprender. É exatamente o fato de não saber que nos leva à necessidade de aprender para chegar a conhecer. E, se não sabemos, tantas vezes deveremos pagar por nosso erro, até que não erremos mais. Assim, se faço mal, é porque não compreendo que com isso estou simplesmente atirando sobre mim um mal que depois me atingirá. Se compreendesse, não o faria a sua eliminação. Então, não se pode conseguir senão através do conhecimento, o qual, assim conquistado, constitui trabalho fundamental da vida. Concluímos, recapitulando a série das fases interiores do fenômeno em seu desenvolvimento. Aquela pessoa era constituída por um tipo próprio de personalidade que, dadas as suas qualidades, não podia funcionar senão como de fato funcionou. Aparece um problema e esta pessoa resolve-o pela única maneira que lhe é possível,
isto é, segundo a própria natureza. Representando esta uma construção não aderente aos princípios da lei, em vez de um bem, alcançam-se efeitos maus, a cargo do autor daquele mal. A corrente de forças negativas de uma pessoa é canalizada dentro de seus limites e não muda a corrente de forças positivas da outra. Esta não fica prejudicada, se não semeou o mal. Enquanto o defeito é rapidamente sanado para ela, a outra cabe, por sua vez, na reparação definitiva. Assim encerra-se o incidente de duas maneiras opostas, mas recebendo cada um igualmente aquilo que mereceu. Eis que o mesmo fato pode produzir efeitos diferentes, segundo o comportamento de cada um diante dele. Esta concatenação de passado, presente e futuro, estabelece e mostra-nos qual é a linha de desenvolvimento de um destino, entendido como um futuro pré-estabelecido. As qualidades do indivíduo estabelecem o seu modo de resolver os problemas e daí, pois, de receber as consequências disso. Eis que, como no passado estão as causas determinantes do presente, assim no presente podemos ler qual é o futuro que ele nos prepara. É assim que se pode prever o desenvolvimento de um destino, porque ele não é senão o desenvolvimento da semente que carregamos conosco. Nada nasce do nada. Qualquer fortuna ou infortúnio nos vem do exterior. De cada coisa não saberemos fazer outro uso senão o estabelecido pela nossa natureza. Assim, um destruidor, seja qual for a fortuna que tenha, ele fatalmente a destruirá, e um construtor, seja qual for o infortúnio que tenha, e saberá superá-lo. Vimos como também em um caso comuníssimo da vida funciona a lei e qual foi a técnica do fenômeno a seu respeito. 6. Terceiro caso. Observemos agora um caso do mesmo tipo do precedente, mas com tintas mais fortes, isto é, com uma carga de forças mais potentes. Também aqui os elementos constituintes do fenômeno são dois, dados por dois tipos de personalidade opostos, uma construtivo, que não produz senão o bem a seu redor, e outro destrutivo, que não produz senão o mal. Eles são marido e mulher e vivem na mesma casa sob as mesmas condições. A sua natureza é, porém, diferente e cada um a segue com uma conduta diversa, alcançando resultados finais opostos. Eles são, para a mulher, uma vida familiar tranquila, para ele, a morte. Observemos como se desenvolve este caso que tivemos sob os olhos, para ver sempre melhor como funciona o mecanismo da lei. O desenvolvimento do fato faz-nos pensar que para cada um dos dois tipos fosse assinalado na partida um destino com caracteres de fatalidade ao qual era impossível fugir. Mas temos visto que estes caracteres de fatalidade dependem da estrutura da própria personalidade, que não sabe e não se pode manifestar senão de acordo com sua natureza, impondo a conduta que depois leva àquelas dadas consequências. A premissa ao qual cada um dos dois estava inexoravelmente ligado era a sua natureza, era a trajetória de sua vida, já lançada em uma determinada direção, portanto com tendência fatal a continuar avançando naquele sentido. O que estabelece a fatalidade de um destino no desenvolvimento de uma vida é o fato de que o indivíduo, qualquer que seja o problema que deve enfrentar, não sabe ver senão com os olhos que tem, não sabe obedecer senão aos impulsos que possui, não sabe comportar-se senão seguindo a sua forma mental. Isso é o que acontece até quando a direção errada, porque contra a lei, não leva o indivíduo a bater de encontro à sua resistência, que não admite ser violada. É este ponto que desejamos pôr em foco. A lei quer que se haja a seu modo. Assim, quando o homem sai da estrada, obriga-o a retornar a ela. Se ele erra, porque não tem consciência da presença da lei, esta, a força de provações, obriga-o a adquirir aquela consciência. As provações que se devem superar no processo evolutivo têm exatamente esta finalidade. A técnica do fenômeno é automática. Efetua a violação, chega a correção. Fugir a este fato significaria paralisar a evolução, o que seria a falência da vida diante de seu fim maior.
A lei sustenta quem com ela concorda, mas resiste a quem pretende seguir uma vontade contrária dela. É inútil procurar impor-se. A quantas leis tiveram que obedecer os astronautas que foram à Lua? E se uma delas não tivesse sido obedecida, isto podia significar a morte. É por esta razão mesmo que, querendo fazer o mal, o indivíduo que vai contra a lei, expõe-se a toda espécie de dificuldades e deve suportá-las sem outra alternativa. É esta a inexorabilidade e potência da lei, ao impor sua férrea disciplina, o que mais impressiona quem chega a compreender. Ele, porém, conforta-se, constatando que se trata de um poder segundo a justiça, de modo que, para o homem justo, ela não somente não representa uma ameaça, como ainda o conforto de uma proteção. Em suma, a lei é uma máquina cheia de engrenagens. Se nós nos colocamos no lugar devido, elas nos levam avante, para nossa vantagem, mas se nos colocamos em posição contrária a seu movimento, elas nos destroem. Isto é o que aconteceu no caso agora tomado para exame. O que nos dá garantia de segurança é que, se pusermos os precedentes no sentido do mal, esse será por nós recolhido, e, se pusermos aqueles precedentes no sentido do bem, as consequências para nós não podem ser senão boas. Compreendido o funcionamento da lei, podemos levá-la a dar-nos aquilo que quisermos, porque nos pertence por o termos merecido. Ter conseguido provar experimentalmente a verdade deste fato e entendê-lo racionalmente, é suficiente para dar à conduta humana algumas diretrizes novas com resultados favoráveis sem precedentes. Mas voltemos ao caso aqui em exame. Se este difere do precedente pelas dimensões do fato, permanece porém imutável um princípio pelo qual tudo corresponde a um mérito, isto é, as consequências são proporcionais às causas postas em movimento pelo indivíduo. Ele, o marido, não era nada de bom. Tinha uma loja que dava para viver, mas à custa de negligência e erros, teve que abandoná-la. Então meteu-se a ser barbeiro e ela, empregada doméstica. Mas era dado ao álcool, desperdiçava o pouco que ganhava, enquanto ela trabalhava rígida e economizava. Assim, com suas economias, ela conseguiu comprar um terreno e construir uma casinha. E tinha a seu cargo 2 filhas para criar, mais um filho doente para manter. O marido não dava nenhuma ajuda. Aparecia em casa, à noite, bêbado, para gritar e maltratar a mulher. Chegaram assim à separação legal. Ele foi para seu lado, levar a vida a seu modo, mas sendo marido, pretendia o valor da metade da casa. Isto significava vendê-la, para que ele pudesse desperdiçar metade do que fosse obtido em farras e a família fosse lançada à rua. Observemos a linha diferente de conduta das duas partes, constituindo o precedente que justifica, segundo a lei de justiça e do mérito, as consequências a que depois se chegou. A mulher lutou, resistiu, salvou a casa. Nesta fase preparatória e determinante da conclusão que veremos, cada um dos dois andava acumulando os impulsos que, chegados a um certo ponto de saturação, foram decisivos e explodiram, resolvendo o caso. Ele percorria impetuosamente o caminho do mal, que era o de sua perdição. Ela, subindo com fadiga, percorria o caminho do bem, que seria o seu bem. O fenômeno caminhou assim, sempre amadurecendo mais para cada um dos dois indivíduos em sua própria direção, até que a última gota fez transbordar o copo. Isso foi devido a um incidente banal, mas que funcionou exatamente como catalisador resolutivo do caso. Ele, por viver ainda mais a seu modo, tinha ido para uma vila vizinha perto dos pais. E continuava a beber, piorando sempre. Andava assim perdendo cada vez mais o controle de si mesmo. Uma noite, dominado pelo álcool, saiu de casa cometendo loucuras ofensivas à ordem pública. Chamaram a polícia. Os pais entregaram-no a uma ambulância do pronto-socorro. Foi levado ao hospital. Depois de 2 horas estava morto.
Assim o caso foi resolvido de modo rápido e definitivo. É certo que ele não queria ir de encontro à morte, mas aos seus prazeres. Para fazer isto, ele não tinha levado em conta o mal que fazia aos outros. Então, em um dado momento, entrou em função a lei com sua justiça. A culpa deste homem era de ignorar que, com seu egoísmo, ele arruinava uma família. Talvez ele não tivesse consciência de tanto mal. Porém, mesmo que ele tivesse sido inocente por ignorância, a lei não podia deixar de funcionar por isso, e deixar de ensinar-lhe a lição necessária, para que, com esta experiência, ele eliminasse a sua ignorância e assim se tornasse consciente. Exatamente porque ele ignorava as consequências de suas obras, é que ele devia aprender a conhecê-las. É exatamente porque a criança não sabe caminhar, que deve cair para aprender a andar. Nem se pode pretender que as leis de equilíbrio cessem de funcionar para impedir que a criança caia. A lei é justa, respeita o fato provocado pelo indivíduo e as consequências que dele derivam. Se a ele adveio o mal, isto aconteceu porque ele se puser em uma posição errada, na qual deve aprender a não mais se pôr. Quando ele tiver escolhido o bem em lugar do mal, não lhe poderá advir senão o bem. Aqui podemos acrescentar que a lei para obrigar a aprender não só submete à prova o inocente, que o é por ser ignorante, como também quer que o bom seja bom, não por ser fraco, mas porque se impõe fazer bom uso de sua força. Então a virtude não consiste em não possuir armas, mas em tê-las e saber operá-las, visando o bem. Frequentemente se considera bom quem é somente inócuo, mas que assim o é por ser inepto. A lei quer o homem forte que faz bom uso da sua força. Não vale a bondade dada pela impotência em ser mal, o pacifismo de quem não sabe lutar. Não é virtude não fazer o mal somente por falta de força necessária para fazê-lo. O que é admirável no caso que agora examinamos é ver como, com um só movimento, a lei desatou todos os nós do problema num átimo, definitivamente segundo a justiça. A lei sem coagir aquele indivíduo, deixou-o andar por si mesmo em direção à sua liquidação. Guiou assim os dois elementos opostos, o marido de um lado e a mulher e família de outro, em direção à solução que os esperava, segundo a justiça, isto é, eliminou a presença do indivíduo negativo e o dano que dele derivava, suprimindo este homem que não tinha direito à vida, e libertou daquele mal a parte boa que era a família, salvando quem tinha direito à vida. Assim foi tudo sistematizado e a mulher pode continuar em sua casa para criar a sua família. Foi assim que, atingido este seu escopo bom, a lei resolveu o problema. Ela deu a cada um segundo seu mérito, como quer a justiça. Estes exemplos mostram-nos um fato que é de fundamental importância, isto é, que a lei funciona obedecendo a um princípio de justiça. É assim que, embora os casos que narramos sejam diferentes, encontramos este fator constante, seja na técnica resolutiva do fenômeno, seja como espinha dorsal ou fio condutor de seu desenvolvimento. Este fato explica-se porque faz parte da lógica da lei, implícito como um seu momento no princípio de ordem que tudo rege. Sem aquele princípio, tudo seria caos, enquanto, exatamente por causa daquela ordem, se o indivíduo tem deveres perante a lei, quando os tiver cumprido ele poderá alegar para com ela os seus próprios direitos, porque sabe que ela é justa e os respeita. O homem já percebeu, ainda que vagamente, a necessidade de uma justiça verdadeira e completa que supra as deficiências e relativamente da justiça humana, representando a fase última e resolutiva de cada vicissitude. A mente sente, por instinto, que, se devesse triunfar definitivamente a injustiça, a vida seria um fruto do mal e por isso invoca a mão de Deus assim imagina outros códigos, outras injustiças, outros tribunais espirituais, e apoia-se na concepção apocalíptica de um juízo final. Mas ficamos no incerto terreno da fé das religiões. Teve-se assim a intuição da presença de uma outra justiça super-humana,
mas não se soube analisá-la positivamente e não se possui a chave para fazê-la funcionar. A maior revolução de nosso século é que a moral sai do campo religioso e do incerto que a caracteriza, para tornar-se uma técnica racional da ética, na qual o mal é diagnosticado e previsto, a sua formação estudada, as suas consequências evitadas, desde que as causas sejam também afastadas. Descobrir-se-á então que, em nosso mundo, existe igualmente uma justiça verdadeira e completa, e que a ela se deve a presença da lei de Deus. Mas, para chegar a isto, é necessário ter compreendido seu funcionamento, colocando cada coisa no seu lugar. 7. Quarto caso. Vejamos agora como se comportou a lei em outro caso. Esta vez não temos dois elementos opostos, um seguindo o caminho do bem e conseguindo um resultado para ele positivo, e outro seguindo o caminho do mal e conseguindo um resultado para ele negativo. O caso agora é mais simples porque temos somente o primeiro elemento, aquele que termina bem. O outro torna-se secundário. Trata-se de um jovem de cerca de 35 anos, que vivia só com a velha mãe a quem era afeiçoadíssimo. Era trabalhador, fiel, honesto, mas não sabia ser egoísta no sentido de pensar somente em si. Não se pode considerá-lo um fraco, apenas porque generosamente corria, em primeiro lugar, a favor dos outros, antes de cuidar de si mesmo. O resultado disso era que qualquer um que dele se avizinhasse, aproveitava-se de sua bondade, utilizando-a em vantagem própria. Ele não fazia mal aos outros, mas eram os outros que lhe faziam. Não fazia vítimas porque a vítima era ele mesmo. Ele se encontrava perfeitamente colocado perante a lei, razão por que, neste caso, ela devia intervir em sentido benéfico. Isso explica-nos como foi exatamente aquilo que aconteceu. Em sua idade era necessário que ele tomasse uma decisão. Permanecer naquelas condições significava piorar sempre até atingir a velhice sozinho, abandonado e pobre. Se a lei desejava salvá-lo, deveria fazê-lo imediatamente. A mãe envelhecia e, nas suas condições de saúde, em vez de ser um auxílio, tornava-se um peso sempre maior. Os indivíduos de seu ambiente, aproveitando-se de sua bondade, tornavam-se cada vez mais audaciosos e maléficos em prejuízo dele. Assim ele encontrava-se continuamente atacado por eles. Havia neste caso, como nos outros, também, o setor das forças do mal, mas composto de grãos de poeira de elementos negativos, cada um de per si de pouca importância, mas danosos em seu conjunto. Nestas condições o caso tornava-se cada vez mais grave para o jovem. Observemos agora como funciona a lei. Ela resolveu o problema no sentido completamente positivo, benéfico, salvando cada coisa e satisfazendo de um golpe todas as exigências, de forma adequada e em perfeita ligação com a natureza do caso. Aquele indivíduo carecia de uma defesa que o protegesse na luta pela vida. Este era o ponto a ser defendido e a lei demonstrou conhecê-lo. Desde moço ele estava noivo de uma moça conterrânea, sua parente, mas depois a coisa, por circunstâncias várias, parou como se quisesse ficar guardada para este momento, no qual se reavivou e se concluiu. Assim, casaram-se. Ela parecia feita sob medida para cumprir a tarefa para a qual a lei a chamava. Inteligente, trabalhadora, honesta, temperamento prático, de ação, juntava-se no sentido do bem às qualidades dele, enquanto as completava nos seus pontos fracos. Assim os dois elementos foram unidos por uma perfeita complementação, convergente, em cada ponto, sentido positivo. Dissemos que o elemento negativo não tinha tomado um corpo definido em um só indivíduo, mas encontrava-se em estado indefinido, de tantos elementos mínimos separados, que foi fácil liquidá-lo. Eles, de fato, farejando o novo ambiente, eclipsaram-se por si, pouco a pouco. O procedimento foi automático e, assim levado avante em pequenas doses,
Não foi necessário um provimento explícito por parte da lei. Permaneceu em campo, visível, a vitória do bem. Sob a nova direção, entregue à mulher, organizou-se a nova família. Ela juntou seu salário ao do marido e com cuidadosa economia conseguiram comprar uma casinha e elevar seu nível social. Tudo mudou do mal para o bem. A lei havia conseguido, com uma pequena combinação de elementos preexistentes, salvar uma posição que ameaçava atingir um final desastroso. Porque a lei quis salvar a situação com este seu movimento. É certo que a coisa foi bem feita, segundo a bondade e sabedoria da lei, para poder ser atribuída ao acaso. A primeira razão que levou a lei a operar este salvamento foi o mérito do indivíduo. Se ele tivesse merecido o contrário, a lei teria feito o oposto. Neste caso vemos então a aplicação do princípio do mérito. É verdade que aquele indivíduo era fraco e devia ser corrigido neste ponto. Mas a sua fraqueza era só em favor dos outros, por excesso de bondade e altruísmo. E este seu defeito continha, então, o germe de uma grande virtude, tão pouco comum mas cuja aquisição será indispensável a todos no futuro estado de coletividade orgânica, do qual a humanidade está sempre mais se avizinhando. Então, se o seu era um defeito, ele já lhe havia sofrido bastante as consequências. Mas, neste caso, mais do que um defeito a ser eliminado, tratava-se de uma virtude a ser desenvolvida. Foi assim que a lei não a reprimiu, mas ajudou, provocando o salvamento. Ela fez todos os seus cálculos na avaliação das forças que se moviam no fenômeno e, se comportou como fez, isto significa que neste caso existiam impulsos positivos, valores deste sinal que impunham uma intervenção neste sentido. Neste ponto vemos na lei a presença de um outro princípio que ela aplica em sua economia, o de retidão e justiça pelo qual são respeitados os valores, que devem ser protegidos e ajudados para produzirem o seu maior rendimento. O elemento bom é um valor positivo, não desperdiçado, mas feito para frutificar. E a lei, por coerência, não pode deixar de aplicar este seu princípio. Ela não pode contradizer a si mesma e, quando contém uma norma, fica-lhe primeiramente sujeita. Se assim não fosse, ela não representaria um princípio de ordem, mas de desordem, que, em vez de manter tudo organizado dentro de uma disciplina, terminaria por desintegrá-lo no caos. Isto é o que o homem desejaria fazer com seu egocentrismo. Mas quando ele viola a lei, tem somente o poder de arruinar a si mesmo, mas não o de interromper o funcionamento dela. A lei é a primeira serva dos princípios sobre os quais se baseia. É a primeira a pô-los em ação, porque não pratica de modo diferente aquilo que prega. É por ser antes de tudo uma lei que ela se sente autorizada a exigir observância dos outros, pelo fato de que primeiramente a exige de si mesma. Cai assim completamente o conceito humano de autoridade usado em vantagem de quem comanda para impor-se aos próprios dependentes, sendo substituído por este outro método: comandar é fazer primeiro o que se exige dos outros. Este é o novo conceito de autoridade que a lei nos ensina. Esta é uma das coisas que nos diz a análise dos casos que aqui estamos observando. Estamos desmontando o mecanismo da lei para ver como é feito. A diversidade dos casos nos mostra a diversidade dos modos pelos quais a lei pode comportar-se. Porém o leitor terá notado que seu funcionamento nestas diversas posições repete-se seguindo um mesmo princípio, isto é, por exemplo, que o bem é ajudado a vencer, que o mal leva à ruína, que os valores positivos lançam-se em direção oposta àquela dos negativos, etc. É natural que, apesar dos casos serem tantos, os princípios sejam fundidos em unidade, poucos e repetidos em cada caso. Esta é a razão pela qual pode parecer que nesta obra tantas vezes nos repetimos. Estamos fazendo um trabalho de análise, no qual a observação é tanto mais comprovada, quanto mais numerosos são os casos com os quais os princípios são postos em contato, e ainda mais numerosos são os fatos que os confirmam.
Eis a necessidade de repetir a observação. A cada uma destas, perguntamo-nos, mas é mesmo verdade? Aqui não fazemos exposição de teorias filosóficas ou religiosas, mas de princípios que envolvem a realidade. O escopo desta obra não é literário, mas didático. Então fazemos o leitor assistir ao nosso trabalho de pesquisa, que necessita ser bem controlado antes de poder ser definitivamente afirmado. Em primeiro lugar, procuramos persuadir a nós mesmos, e conosco os leitores, porque as conclusões são graves, e, se são verdadeiras, mudam tudo de fundamento. Por isso, a cada passo, voltamos a olhar, mudando o ângulo visual, para assegurarmos-nos de sua veracidade. Esta repetição corresponde a movimentos em sentido único nos vários casos. Tal fato revela-nos a presença de um ponto comum, de uma constante que exprime os princípios diretivos da lei. A repetição é devida à contínua reaparição desta constante. A observação de uma casuística pode permitir-nos chegar ao conhecimento do pensamento que aparece naquela constante. E é assim que, tendo chegado a conhecer aquele pensamento, poderemos saber qual será o funcionamento da lei para nós, no futuro, isto é, que acontecimentos virão a nosso encontro, segundo a premissa que propusemos com nossa conduta. Estes conceitos põem-nos diante da vida em uma posição diversa daquela assumida pelo homem no passado. Não que a verdade do real possa ser mudada. Esta permaneceu a mesma de antes. O que hoje muda é o modo de vê-la, de enfrentar e resolver o mesmo problema. Encontrando-se diante dele, a humanidade do passado não podia pensar nele e compreendê-lo, dado o seu estado infantil, que, ao nível de sua forma mental e emotiva, era fantástico, ligado a construções mitológicas consideradas como realidade. Aqui enfrentamos o mesmo problema, mas com outra forma mental para chegar a resultados positivos e adquirir uma certeza que a fé, somente, não pode dar. Não queremos negar, mas aperfeiçoar. Substituir o sonho por um conhecimento objetivo apoiado sobre fatos, sem dúvida, é progresso. Respeita-se o coração, mas controla-se a mente. Assim elimina-se a elasticidade que a fé permite as acomodações possíveis com aquele sistema, mas que são já inadmissíveis em um regime mental de positividade. Isto não é negar, mas acrescentar, aprofundar para apoiar-se em bases mais sólidas e seguras. A vantagem que se obtém de tudo isso é que se descobre algo que está acima de todos os valores humanos. Antigamente a questão fundamental era crer, de modo que cada um a resolvia a seu modo, podendo afirmar aquilo que quisesse, dado que não existia nenhum controle positivo. Assim se explica a diferença entre as opiniões, cada uma proclamada como a única verdade, condenando como erro as outras. O terreno religioso é um campo minado de exclusivismos e antagonismos. É por isso que a visão da verdade tanto mais poderá tornar-se única e igual para todos, quanto mais tornar-se objetiva, ligada à realidade comum é a ciência. E que aquela realidade é dirigida por um pensamento divino que organiza o funcionamento dela em cada tempo e lugar. Trata-se, então, de uma verdade objetivamente verdadeira e universal, porque está escrita nos fatos nos quais se pode ler e não é um produto desta ou daquela mente humana. É a verdade da qual o homem novo tem necessidade e que está procurando desesperadamente. O vácuo espiritual no qual está lançando o desmoronamento do velho mundo é um abismo que faz medo. Todavia é necessário ir em frente, porque se torna cada vez mais inaceitável o fato de ter que viver com a psicologia adotada no passado. Com o conhecimento da lei, sabe-se que há um plano e uma meta na vida individual como no todo, que há uma ordem, uma salvação e meios para atingi-la. Sabe-se que se pode contar com a lei e sabe-se isso não por uma fé que oscila sempre na dúvida, mas pela segurança que vem do ter analisado o problema e do conhecimento da técnica fundamental do fenômeno. Trata-se de uma religião a qual não se pode mais acusar de ser o ópio dos povos, porque é,
Ao contrário, um redespertar da consciência, baseado no conhecimento. Não se trata então de uma heterodoxia, porque aqui, pelo contrário, procuramos abrir sempre mais os caminhos do espírito, a fim de que este se torne a grande força que nos levará a vencer na vida. Uma demonstração clara é o único meio para evitar a descrença. Uma coisa é crer, e outra é saber. Uma coisa é não ter certeza, e outra é a segurança de quem está convencido, porque observou e compreendeu. Finalmente, uma contabilidade esclarecida com Deus, uma providência cujo modo de funcionar já se conhece e na qual se pode logicamente confiar, provocando resultados com os quais se pode contar porque, segundo a justiça, pertencem-nos por direito. Dissemos que a realidade dos fatos não está mudada, é sempre a mesma, mas o que mudou foi a mente que a vê, e é capaz de compreendê-la. A lei funcionou sempre como agora vemos, porém não se tinha consciência deste seu funcionamento. Temos estado sempre todos inclusos em uma ordem universal, mas sem analisá-la e sem saber se mover nela, conscientes de sua estrutura. O que mais impressionará o homem novo será descobrir esta presença universal de um pensamento diretivo, tocar com as mãos esta realidade, até chegar ao diálogo e obter resposta, enfim o não se encontrar, como pode parecer, perdidos em um universo que nos ignora, mas cidadãos dele, fundidos e funcionantes em sua organicidade. 8. Quinto, sexto e sétimo caso. Até aqui temos visto casos escolhidos entre tantos observados de perto. Veremos ainda outros, em alguns o leitor poderá encontrar elementos que se referem a ele por serem afins com sua posição. Mas os casos são muitos e não podemos relatar aqui todos os que examinamos, tendo também verificado que eles confirmam os princípios aqui expostos na interpretação da lei. Observamos que há algumas características constantes na técnica de seu desenvolvimento. Cada caso assume um significado, está a caminho direto na direção de nosso bem ou nosso mal, segundo as premissas que propusemos no seu início. Quando se trata de ascensão, termina em experiência completa com o final da prova redentora e com uma conquista espiritual que nos leva mais para o alto. Depois da fadiga, este é o momento radioso da iluminação e da festa de libertação de uma dose de mal que nos mantinha embaixo. Neste momento o sofrimento é premiado com alegria. Temos sob observação alguns casos nos quais constatamos que o desenvolvimento dos mesmos vai se verificando na forma prevista. É impressionante ver o que aparece quando, conhecendo a técnica da lei, se verifica de perto que o desenvolvimento do caso confirma as previsões deduzidas com antecedência por um cálculo completo e exato. Mais interessante para cada um é a observação dos casos que lhe digam respeito, em sua vantagem ou em seu prejuízo. Quando se atinge a maturidade necessária para chegar a isto, sente-se fazer parte de uma grande engrenagem, dirigida pelo pensamento de Deus. Sente-se estar realmente em suas mãos, mas vendo aquilo que elas fazem e por que o fazem. O isolamento não está na ordem das coisas, mas no egocentrismo humano que leva ao separatismo. E é belo constatar como tudo é útil e justo, para cumprir uma função, quando colocado em seu lugar. Abre-se então a visão de um caminho imenso, percorrido e a percorrer. Então Deus não é mais um mito longínquo relegado aos céus, mas é a certeza de quem o sente presente e operante entre nós. Chegados a este ponto, isto é, a sensação da sua presença e a constatação da sua atividade, então é possível, como já foi mencionado, capítulo 1, estabelecer um diálogo. Nem todos, porém, sabem compreendê-lo senão a seu nível. O primitivo, através da lenda e da fé, o mais desenvolvido através do intelecto. Cada um não pode senão usar a linguagem de seu plano de evolução. Mas, qualquer que seja a altura deste, restará sempre uma diferença imensa em relação à altura do outro termo, que é Deus. A linguagem regular-se-á pela altura do interlocutor, sempre elementar, e o diálogo será aproximativo,
mas poderá efetuar-se porque em Deus estão todos os níveis de evolução e, portanto, a possibilidade de responder na linguagem de cada um. Se o menos não contém o mais, e daí não pode atingi-lo em sua plenitude, o mais contém o menos e sabe expressar-se e funcionar também nas dimensões deste. De um lado temos o absoluto, isto é, a verdade completa e perfeita. De outro, a aproximação das tantas verdades do relativo em caminho de ascensão, em direção àquele absoluto, sua meta final. O absoluto está imóvel na plenitude de todos os seus atributos. O relativo transforma-se continuamente porque está a caminho para chegar àquela plenitude. A verdade humana é relativa e progressiva e o absoluto está à espera de ser por ela atingido, enquanto, à força de subir, ela busca alcançá-lo. Dado tudo isto, eis que, cada um falando de sua posição à linguagem de seu nível, o diálogo é possível. É certo que o valor e a perfeição destes dependem do plano evolutivo atingido pelo indivíduo. Na forma mental que aqui explicamos, o diálogo não é só manifestação de sentimento, prece invocativa, mas também um lampejo do intelecto, tendente a compreender como Deus desenvolve sua obra. Aqui estamos observando o pensamento de Deus, que o funcionamento da lei nos expressa, na medida em que ele nos é acessível, à altura e nosso nível mental. Isso implica em que quem é mais evoluído poderá ler naquele pensamento muito mais coisas. Isso acontecerá sem dúvida no futuro. As experiências que aqui executamos, analisando vários casos, são questões que propomos àquele pensamento, que nos responde com os fatos acontecidos. O acontecimento final expressa-nos a conclusão de um raciocínio que, seguindo o desenvolvimento do caso, podemos conhecer, observando em suas diversas fases. É assim que, por via experimental, pela força da casuística, podemos estudar o comportamento seguido por este pensamento em tantas posições diferentes, até descobrir seu fio condutor, os princípios que ele segue e os métodos que adota. É desta forma que aqui procuramos executar nosso diálogo. Na realidade, tanto mais rudimentar quanto mais se retrocede na evolução, o diálogo sempre existiu, expressando os inevitáveis contatos com a lei, que falava com os fatos, mesmo se os homens não os compreendiam. As ações e reações recíprocas eram as ideias trocadas naquele diálogo. Só quando o indivíduo se torna adulto e adquire olhos para ver, é que ele chega a perceber que Deus existe de verdade e está realmente trabalhando a nosso lado. Para fazer compreender este fenômeno, expomos no presente livro uma progressão de casos nos quais a compreensão desta presença e a nossa coparticipação em seu trabalho faz-se sempre mais evidente. Até aqui temos observado um tipo de casos nos quais o sujeito simplesmente submete-se à lei, já que lhe provocou o funcionamento através das causas geradas pela sua própria conduta. A atitude do sujeito é então passiva, o fato é aceito fatalisticamente, sem perceber a razão de tudo isso. Mas em um nível mais avançado o comportamento do indivíduo pode tornar-se tanto mais de coparticipação ativa com a lei, quanto mais ele se mostre capaz, em proporção ao grau de evolução atingido. Podemos então estabelecer uma graduação ascendente de casos, cujos tipos mais simples são até representados pelos aqui observados. Mas em todos eles a lei permanece sempre a mesma, funcionando tal qual é. O que muda é a conquista progressiva de consciência por parte do indivíduo, que o leva a uma conquista de autonomia e poder diretivo, já que muda a sua posição diante da lei. Eis a graduação. Primeiro tipo de casos, a lei funciona, mas o indivíduo a ignora. Ele se põe no caminho do bem ou do mal e cegamente sofre as consequências, dando-se a explicação que melhor lhe agrada imaginar. Ele não assume nenhuma direção do fenômeno, que permanece totalmente confiado à lei. Assim o indivíduo não alcança, nas diretivas de sua vida, nenhuma coparticipação consciente no funcionamento dela que se lhe impõe com o método atração-repulsão, gozo-dor,
prêmio ou punição, paraíso ou inferno, etc. O conteúdo do fenômeno reduz-se somente a uma contraposição entre o elemento positivo do bem e o negativo do mal, com a intervenção final da lei que conclui com justiça, segundo o que foi merecido. Esta posição representa a fase mais elementar do fenômeno, aquela que podemos chamar de ignorância e passividade. Os 4 casos até aqui observados são deste primeiro tipo. Segundo tipo de casos, a lei funciona e o indivíduo a conhece, e, por conhecê-la, não se submete mais cegamente, embora ainda o faça passivamente. Isto quer dizer que ele o compreende, vê o funcionamento dando-se de tudo uma explicação, pode mesmo chegar à previsão de seu desenvolvimento, mas ainda não sabe intervir nele. Este indivíduo chega até a ter consciência da lei, mas não até o ponto de poder assumir ao lado dela uma coparticipação na direção do fenômeno. Esta posição representa uma fase superior à precedente e é própria dos indivíduos mentalmente mais desenvolvidos. Podemos chamá-la fase do conhecimento até a previsão. Terceiro tipo de casos, este representa uma posição ainda mais avançada de compreensão por parte do indivíduo diante da lei, correspondente a um grau mais elevado de consciência. O resultado lógico da evolução é, efetivamente, conquistar a verdade representada pela lei. É assim que se avança gradativamente, dando neste caso ainda um passo à frente. No primeiro tipo de casos a técnica da lei existe e funciona, mas o indivíduo não a conhece, e só lhe resta a alternativa de segui-la. É a fase da ignorância. No segundo tipo de casos, o funcionamento da lei é conhecido e o seu desenvolvimento é previsto, mas sem nenhuma intervenção na direção daquele desenvolvimento. É a fase do conhecimento. No terceiro tipo de casos o indivíduo conhece e prevê como a lei funciona, e sabe autodirigir-se dentro deste funcionamento. Então, ele não somente o conhece, como prevê o seu desenvolvimento provocando seus resultados. Ele pode intervir no funcionamento da lei, porém não no sentido de modificá-la, mas comportando-se dentro dela de modo a atingir, seguindo-lhe os princípios, os resultados que deseja. O indivíduo pode determinar a realização deles, já que conhece os métodos de trabalho da lei, colocando diante dela, com a própria conduta, as premissas causais necessárias para que, segundo as regras estabelecidas, aqueles efeitos devam se verificar. Não basta saber como funciona a lei, é necessário fornecer-lhe os elementos, seguindo-os, passo a passo, para alcançar o que se deseja. Não se trata portanto de assaltar a lei para curvá-la, mas de secundar-lhe a corrente, conduzindo-se habilmente, ao pôr-se nas condições que a lei exige para que sejam atingidos os resultados que o indivíduo deseja. E fazer-se valer, concordando, é obter o comando, obedecendo, porque a lei o concede a quem obedece e o nega a quem desobedece a ela. Trata-se de uma coparticipação consciente sempre maior no trabalho da lei, para o qual é necessário um desenvolvimento mental correspondente, já que aquela coparticipação se baseia numa compreensão e num espírito de colaboração de que somente o indivíduo evoluído é capaz. A evolução, de fato, consiste em um processo gradual de entrosamento do indivíduo com a lei. Estes conceitos serão esclarecidos por 3 exemplos que agora apresentaremos, um para cada caso. O primeiro mostrar-nos ao indivíduo em posição de inconsciência e passividade. O segundo, em posição mentalmente ativa, mas somente como previsão do futuro. O terceiro, em posição de intervenção na direção do desenvolvimento do fenômeno. Eis um exemplo do primeiro caso. Num trabalho de construção espiritual, em sentido positivo segundo a lei, havia-se infiltrado um indivíduo de tipo negativo, com o propósito de desfrutar da situação em sua vantagem, para lucro pessoal. Naturalmente, esta pessoa tinha um cuidado de esconder a sua verdadeira finalidade. Mostrava-se muito ativo no seio do grupo de promotores, conquistando a confiança de alguns deles e assumindo,
por iniciativa própria a uma diretiva imperiosa. A coisa prosseguia, às escondidas, sem o conhecimento dos dirigentes, preparado por ele, trazendo complicações e prejuízos para os demais. Como os outros eram inocentes, a lei, por seu princípio de mérito e justiça, não podia permitir que o mal vencesse o bem. Por coerência, devia portanto intervir, se não quisesse ir contra si mesmo e interveio. Isto verificou-se com um movimento mínimo, o que bastou para inverter o curso dos acontecimentos. Uma grande tempestade estava se avizinhando e a lei interrompeu com um sopro. Um dos dirigentes, representantes da parte positiva, foi à casa de um amigo que, em sua boa fé, confiava no assaltante, mas ignorava o golpe preparado. O plano não fora levado ao conhecimento dos dirigentes, logo sua realização seria fatal. Então, como resolver o caso para o bem de todos? Do lado negativo já estava tudo organizado e pronto para ser cumprido. Eis o que aconteceu. O visitante foi introduzido no escritório do amigo. Enquanto aguardava, seus olhos recaíram sobre uma carta deixada em cima da mesa. Seu olhar fora atraído pelo selo postal que o interessava, porque era colecionador. Mas ao tocar aquela carta, observou o cabeçalho no envelope que mostrava a origem da mesma. Vinha de um dos elementos do grupo. Então o visitante, visto que o assunto lhe dizia respeito, leu a carta e encontrou descrito o plano de assalto daquele indivíduo. A campainha de alarme havia soado. A lei intervinha no momento preciso para fazer tudo convergir em uma outra direção. O visitante levou a carta e imediatamente tomou suas providências, interrompendo, ao nascer, aquela posição assumida negativamente. Para chegar a este resultado, a lei havia executado somente alguns movimentos, todos corretos. Era necessário que o visitante visse a carta. Esse era o ponto central do jogo, por isto a lei favoreceu uma providencial visita àquela casa no dia em que a carta, recém-chegada, ainda estivesse sobre a mesa. Era preciso que o amigo, depois de lê-la, não a tivesse tirado dali, mas deixado, sem querer, à vista, e o selo chamasse a atenção do visitante. Era necessário que esta pessoa ficasse sozinha no escritório, diante daquela mesa. Todas estas coisas deviam acontecer, cada uma exatamente sincronizada com a outra, fato que não se explica com o acaso, mas que exige a presença de uma mente diretriz. Neste exemplo trata-se de uma simples contraposição entre bem e mal e da intervenção automática da lei para salvar o primeiro. Aqui aquela intervenção verifica-se totalmente desconhecida pelos elementos a favor dos quais ela acontecia. Neste caso, como nos 4 anteriormente examinados, o indivíduo em defesa do qual a lei se move, permanece em estado de ignorância e passividade. Exemplo do 2 graus Celsius ASO. Um indivíduo de idade avançada adoeceu. O prolongamento da doença enfraqueceu até provocar-lhe um colapso cardíaco. O estado de abatimento, o aspecto cinéreo, tornaram necessário um exame de laboratório para verificar se havia câncer. O doente estava na sala de estar, à tarde, com amigos que tinham ido visitá-lo. O exame devia estar pronto dentro em pouco e um deles prontificara-se a apanhá-lo no Instituto de Análises, próximo da residência. Ele assistia o doente e interessava-se por sua sorte. Estava observando e refletindo. Conhecia a teoria da lei e seus métodos de trabalho. Entre os amigos reunidos havia também um médico que o chama à parte para infundir-lhe coragem, prevenindo-o contra o choque que poderia receber ao ler o resultado positivo do exame. Os outros visitantes procuravam esconder suas apreensões. Então o amigo enfermeiro, antes de sair, chamou de parte o doente e disse-lhe: "Eu vou ao laboratório pegar o resultado do exame, mas lembre-se, esteja o que estiver escrito, você não morrerá, já fiz meus cálculos." O doente, de fato, contra todas as previsões, melhorou e está até agora vivo. A análise havia dado resultado negativo. Ora,
Que cálculos havia feito o enfermeiro para chegar a estas conclusões? Ele raciocinava assim: a lei funciona seguindo o princípio do mérito e justiça. Como se encontra o doente sob este ponto